Glória a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu venho saudar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz por estar de volta à casa de Deus, na presença de Deus. Podemos sentar. E eu muito obrigado ao nosso querido pastor Samuel Freire da Costa, pela confiabilidade. Meu muito obrigado, irmão Oswaldo, e toda a coordenação geral do Departamento de Varões, pela lembrança do meu pequeno nome. Eu estou muito feliz de ver essa festa tão bonita para o louvor e a glória do nosso Deus. O apóstolo São Paulo, na experiência que ele relata do espinho na carne, ele disse: um certo homem foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas tão lindas que ao homem não é lícito se referir. Agora imagine, irmão, se nós estamos maravilhados ao ponto de extravasar nossa alegria, chorando como eu já chorei aqui no púlpito, outros falando em línguas espirituais, com esta festa, imagina a festa que nos está reservada na presença de Deus lá no céu. E quantos têm essa esperança que vai participar dessa festa lá no céu? Levante a mão e agradeça. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Correlacionando a este tema tão sugestivo, a este tema tão inspirado e oportuno, e os varões escolheram, Deus me deu esta palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já ia se encher. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Então despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Disse-lhes Jesus: porque sois tão tímidos e ainda não tendes? E ainda não tendes? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus Cristo é o maior terapeuta da história da humanidade, sendo que a palavra terapia vem da expressão tratamento. Deus não é Deus só do espiritual, mas Ele é Deus do nosso todo. É Deus do nosso espírito, da nossa alma e também do nosso corpo. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Essa expressão gramatical, abundância, fala de abrangência, fala de totalidade. Então Deus não é um Deus parcial, não é um Deus limitado, não é um Deus que está condicionado ou somente contente em cuidar do nosso lado ou da nossa vida espiritual. Deus é Deus do nosso todo. E em muitas ocasiões, Deus em Cristo Jesus, Ele permitiu que situações adversas acontecessem na vida de seus filhos, não para nos humilhar, não para nos maltratar, não para nos massacrar, mas para que lições espirituais fossem extraídas
e nós, consequentemente, pudéssemos acrescer a nossa fé, nossa comunhão e nosso conhecimento sobre a presença de Deus. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o próprio Deus? E que Deus é esse que na sua onisciência, que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, ordena os seus discípulos entrarem naquela embarcação e diz para eles: vão para o outro lado do mar. Ele, sendo Deus, Cristo Jesus, sabia muito bem que em pouco tempo uma grande tempestade haveria de se manifestar sobre aquela pequena tripulação, levando aquele barco à deriva e, consequentemente, um grande risco de naufragar naquele mar. Será que Deus é masoquista? Será que Deus causa terrorismo psicológico? Será que Deus tem prazer em tempestades da nossa vida, em sofrer, em padecer, em portas fechadas, em complicações financeiras? Não, senhores. Muitas vezes Deus, em Cristo Jesus, permitiu que tempestades se manifestassem sobre o nosso viver, para que lições espirituais fossem extraídas e nós pudéssemos crescer cada dia mais no conhecimento da graça, no conhecimento da presença de Deus. Deus queria resolver pelo menos 3 problemas que estavam incutidos no coração dos seus discípulos. Esperava-se que aqueles que foram vocacionados, que foram chamados para tratar de saúde emocional, para cuidar de almas, para cuidar de vidas, eles primeiramente deveriam ter suas emoções ajustadas e totalmente saudáveis. Então, Jesus, na história da embarcação e daquela tempestade, ele procurava resolver, sarar algumas mazelas emocionais que estavam dentro do coração dos seus discípulos. O primeiro problema que estava aqui dentro era a falta da fé. Por isso que quando os discípulos se desesperaram e disseram: mestre, nós vamos afundar. Bom mestre, o senhor não se importa que a gente venha perecer? Ele desperta do seu sono, repreende o vento e a tempestade e reclama com eles e diz: onde está a vossa fé? A fé é o único elemento que agrada ao coração de Deus. A fé, senhores, é um veículo espiritual que nos transporta do natural para o sobrenatural. A fé é a prova cabal das coisas que se esperam e é a prova fundamental daquilo que não se vê. Eu ainda não recebi, mas a fé me dá paciência para esperar. Eu ainda não enxerguei, mas a fé me faz contemplar e me alegrar, porque a minha vitória vai chegar. A fé nos transporta do natural para o sobrenatural. A fé é a única coisa que alegra o coração de Deus. Deus disse para os seus discípulos e para toda a sua igreja: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, o meu coração não vai se alegrar dele. Deus tem prazer na minha estabilidade socioeconômica. Deus tem prazer quando eu adquiro o meu primeiro veículo ou troco o meu carrinho velho por um mais novo. Deus se alegra quando eu tenho nas minhas mãos a aquisição de uma casa própria, de um apartamento. Deus se alegra quando eu tenho um bom emprego, eu tenho status social. Tudo isso faz parte da alegria de Deus, mas a maior prioridade que alegra o coração de Deus não é um carro novo, não é uma casa bonita, bem mobiliada, não é um emprego que me traz uma estabilidade socioeconômica. A coisa que mais alegra o coração de Deus é quando um filho seu, uma filha sua, sobe os degraus da fé a cada dia e se aproxima do conhecimento e da comunhão do Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus se
resolver o problema da falta da fé. Ele permite, e quem sabe, ele provoca aquela tempestade para gerar, para criar, para nutrir no coração dos seus seguidores essa essência espiritual que ele preza tanto, chamado fé. Onde está a vossa fé? O segundo problema que estava naquela embarcação é a filha da falta da fé, chamada de ansiedade. Ainda que a ansiedade é um sentimento natural. Todo ser humano, ao nascer, ele se torna ansioso. A ansiedade vem conosco desde o nosso berço, desde o nosso nascimento. Um senhor, uma senhora, uma moça, um rapaz, uma criança que não é ansiosa, é uma pessoa mórbida, é uma pessoa sem vida, porque a ansiedade, ela gera perspectiva de vida. A ansiedade, em sua definição comum, é uma espera contínua, é uma espera repetitiva, é uma espera consistente, que, resumindo, nós chamamos de esperança. Você lembra aquela senhora gestante que já sente as dores do parto, já sente as contrações, que, segundo elas, nem elas sabem expressar quão grande é a intensidade dessas dores, mas ela sabe que uma maternidade está a esperar. Ela sabe que em alguns casos existe uma mesa de cirurgia e até de alto risco, mas esta mulher gestante cria dentro de si este sentimento chamado de ansiedade. Ela não vê a hora de pegar aquela criança recém-nascida, ensanguentada, esperneando e gritando e chorando, e no seu choro parece que a criança está dizendo: mamãe, tu és a minha heroína, eu te amo, e teu campeãozinho acabou de nascer. Esta mulher, ela gera dentro de si este sentimento denominado de esperança, vinda da ansiedade. A ansiedade, ela tem uma definição bíblica, porque ela é natural. Abra sua Bíblia no Salmo de número 130, versículo 5 e 6. Veja aqui uma definição da ansiedade à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus. Salmo 130, versículo 5 e 6. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, sim, mais do que os sentinelas que vigiam pela manhã. Observe que o salmista, ele configura a imagem de um trabalhador noturno. Quantos aqui já tiveram a experiência de trabalhar no período da noite, ou ainda trabalham à noite? Então, todos os trabalhadores noturnos, eles anseiam, eles anelam. O momento mais esperado desse trabalhador é o romper da manhã, quando estará liberado para voltar para a sua casa, recuperar uma noite de sono perdida, as células mortas, as células desgastadas do seu corpo. Então o salmista, há milhares de anos, ele cria a ideia de um trabalhador noturno para trazer a definição da ansiedade. E é ele que diz: como sentinela que trabalha à noite, anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma tem ansiedade pela palavra e pela presença do Senhor, meu Deus. Então veja que a ansiedade é um sentimento natural. Agora preste bem atenção: essa mesma ansiedade que é natural, que nos acompanha desde o nosso nascimento, se ela for excessiva, ela se torna uma doença ou um distúrbio mental, se torna uma psicose, se torna uma obsessão. E segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a ansiedade abraçada com a depressão são as duas doenças do século que têm deixado mais vítimas na humanidade do que as vítimas do vírus da AIDS, da hepatite
ser as vítimas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e as vítimas do câncer. Então veja que a ansiedade excessiva é uma doença, segundo a mesma OMS, 50% ou mais de 50% do registro de históricos em hospitais do nosso país são determinadas doenças como consequência de estresse, ansiedade e depressão, que traz as consequências para todo o corpo. Então veja que isso é uma doença muitas vezes assintomática, é uma doença silenciosa, mas que leva a pessoa até o distúrbio mental e até a morte. Esta doença não é nova, aparentemente ela é nova, porque muito se há conhecimento dela nos dias atuais, mas ela é tão antiga como o histórico da própria humanidade. O Senhor Jesus Cristo tratou desta doença chamada ansiedade, e ele gastou quase um capítulo para sarar a ansiedade dos seus discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, é o capítulo da ansiedade, e Jesus trata de 4 tipos de ansiedades. Ele reúne os seus discípulos e diz para eles: por que vocês estão inquietos, tão ansiosos, tão solícitos? Número 1, acerca da manhã. Número 2, acerca da vossa vida. Número 3, acerca da vossa provisão, com que haver de comer, de calçar, de vestir ou de beber. Número 4, quem de vocês, através do diploma universitário, das muitas academias universitárias, através da resistência física e da vossa inteligência, pode acrescentar 45 centímetros de benefício ao seu próprio viver? Jesus quis dizer: não fique ansioso, não adianta você ficar preocupado demais, não vai resolver nada, você vai ficar doente, você vai para o hospital, você vai morrer de ansiedade. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não tem chácara, não tem fazenda nem plantação. Olhai para a erva do campo, que não tem fábrica de fiação nem de tecelagem. E Jesus conclui dizendo assim: se o vosso Pai Celestial alimenta as aves do céu e veste a erva do campo com mais beleza e resplendor do que a glória do rei Salomão, muito mais Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar da tua causa, Ele vai cuidar da tua família. Levante a mão se você crê nessa verdade, agradeça, adore e glorifique o nome do Senhor. Ele queria dizer: não vale a pena você viver ansioso, você não vai resolver nada, você não pode determinar nada daqui a 1 minuto na sua vida, daqui a 5 minutos. Mesmo com seu poder, sua resistência física e inteligência, você não consegue fazer nada. Descanse somente no Pai Celestial. Ele tem cuidado do seu hoje e do seu amanhã. Quem crê no poder dessa palavra? Então, veja que a ansiedade é uma doença, e Jesus tratou dela, e ela altera todo o comportamento do ser humano. Número 1, altera o metabolismo. Número 2, altera o comportamento alimentar. Uma pessoa ansiosa exageradamente passa a ter uma compulsão à alimentação e passa a comer com fome ou sem fome, se levanta até de madrugada para sequestrar o que tem dentro da geladeira, e com isso vem a obesidade, o excesso de caloria, vem o diabetes, e a pessoa vai para o médico e diz: doutor, estou doente, e não sabe que a causa é a ansiedade. A ansiedade altera o comportamento do sono também. A endorfina é o hormônio do sono, e quando você está ansioso, a endorfina é totalmente inibida. A sinapse não recebe o hormônio do sono, e é daí que as pessoas não entendem. Aí vai para o médico, vai para uma drogaria, aí vai atrás de um Valium, de um dormitil, de um sonífero para se acalmar e para poder dormir, e vai se tornar um refém, um dependente químico por toda a sua vida, de um dormitil, de um Valium, de um sonífero, por causa da ansiedade.
A ansiedade altera também e causa problemas de disfunção hormonal e problemas gastrointestinal, gastrite nervosa, úlcera nervosa, tumores que, se não forem tratados, vão gerar cânceres estomacais. Senhoras e senhores, a ansiedade é uma doença totalmente perigosa, não é fictícia, ela é real, ela é silenciosa e atua no coração da humanidade. Mas a igreja de Jesus Cristo aprendeu essa lição de tal maneira que um discípulo se transforma apóstolo lá na frente e escreve para a igreja: quando você estiver desempregado, quando ouvir rumores que a empresa não vai bem e que a porta vai se fechar, quando o aluguel se tornar um desafio para a sua família, não se desespere, não fique ansioso, não vá para o balcão de uma drogaria, mas lance sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuidará de vós. Quem crê nessa palavra pode glorificar o nome de Jesus. A falta da fé estava naquela embarcação, e a falta da fé gera uma filha chamada ansiedade, e a ansiedade gera uma outra filha, que é a neta da falta da fé, que é chamada preocupação. Interessante que preocupação é um sentimento natural. Todo mundo anda preocupado. Eu estou preocupado porque esse inverno está sendo longo demais e está atrapalhando o meu comércio. Eu estou preocupado com a próxima prova do Enem. Eu estou preocupado com isso ou com aquilo. Então veja que a preocupação é um sentimento tão natural que se tornou uma palavra comum, uma palavra banal. Sim ou não? Sim. A preocupação é uma junção de duas palavras distintas: pré, antecipar, e ocupação, vocês entendem, ocupar-se. Então, quando junta duas palavras, quer dizer antecipar-se e ocupar-se em alguma coisa. Mas quando a pessoa está ansiosamente, excessivamente, passa a antecipar-se em ocupar-se em coisas que ainda vão acontecer, ou talvez nunca lhe venha a acontecer. Entenderam agora ou não? O problema, pastor Samuel, vem daqui um ano. O ansioso fica preocupado e já está tremendo agora. Não come direito, não dorme direito. Quando dorme é poucas horas e acorda assustado, com paz no coração. Não tem alegria de vir para a igreja. Não tem força para orar e dobrar o joelho, porque está preocupado, está ansioso. No meu velho Nordeste, há uma filosofia de vida que eles dizem assim: que quem morre às vésperas é? Como? Ele sabe. Aí eu pergunto para a igreja: por que é que tem essa filosofia que quem morre às vésperas é peru? Quem pode responder? Por causa do Natal? É não. A gente pensa que é o Natal, é virada de ano. Os gastronomistas, o pessoal da arte culinária, eles ensinam o seguinte: que o peru é a ave que só é ótima para ser degustada, apreciada, se ela for abatida 24 horas antes de qualquer eventualidade. Pode ser o Natal, virada de ano, aniversário, noivado, casamento. Vai ter a festa amanhã. Então, um dia antes, abate o peru, a ave, e tempera, faz o que é necessário e deixa um dia, um tempo, para depois ir para o fogo. Por isso que tem essa premissa, que quem morre às vésperas é? E o crente ansioso, irmão. Sofre de graça. O problema vem há 8 meses. Ele já está assim, ó, tremendo, chorando, se derramando todo, sofrendo. O problema por lá mesmo desaparece, nem chegou na casa do crente. E ele sofreu de graça, passou fome de graça, não se alimentava de graça. Por quê? Por causa da ansiedade. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, meu filho, que você não é peru, você é templo morada do Espírito Santo de Deus. Há um Deus que tem compromisso com a tua alma, há um Deus que se importa pela tua vida. Se você crê nisso, diga
quem está do seu lado. Diga aí, diga para ela, diga, nós não somos peru, nós não somos peru, nós somos morada, nós somos casa do Espírito Santo de Deus. A falta da fé gera uma filha chamada ansiedade. A ansiedade gera uma filha chamada preocupação. E para finalizar, porque era um kit completo, era uma família completa. A preocupação gera um filho que é o neto da ansiedade, que é o bisneto da falta da fé. Era a família completa. E tudo estava dentro do barco. E o pior, dentro do coração dos discípulos de Jesus. E Jesus provoca aquela tempestade para passar o rodo, fazer uma faxina na emoção deles e deixar eles cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho da última. Quem vocês imaginam que era o filho da preocupação? Neto da ansiedade e bisneto da falta da fé. Estava no mar. Quem vocês acham que era? Eles acordaram o mestre e disseram: mestre, o barco está afundando, está se enchendo de água, e o senhor não se importa que a gente vai perecer nessa tribulação? Jesus repreende o vento e a tempestade e diz para eles: porque sois tão tímidos. A palavra tímido aqui, na língua hebraica, não tem nada a ver com acanhamento, aquela pessoa recalcada, aquela pessoa que não tem nem coragem de falar. Não, timidez aqui fala de medo, pavor, desespero. Os discípulos eram tão desesperados, eles eram tão medrosos, que em outra embarcação houve uma grande tempestade, e de repente eles, cheios de medo, vê um vulto vindo sobre as águas, e um dos discípulos diz assim: meu Deus, é um fantasma que está vindo ali. Irmão, quem já viu crente ver fantasma, irmão? Quando de repente a voz do Nazareno, meiga e suave, diz: não temam, meu filho, porque sou eu que estou aqui sobre as águas do mar. Então veja que o medo é uma coisa também natural, é um sentimento natural, igual a ansiedade natural. Eu pergunto a vocês: por que vocês não colocam a mão numa corrente elétrica? Tem medo de quê? Por que vocês não colocam a mão em uma tocha de fogo bem alta? Tem medo de si? O medo é um dispositivo de autoproteção que o Criador colocou nos nossos sentimentos. Até os animaizinhos, eles têm essa proteção. Você já viu um cachorrinho querendo atravessar a pista, a autopista, a autoestrada? Ele está na calçada, olha para lá, olha para cá. Quando se sente seguro, ele joga as 4 patinhas no asfalto. E quando vai atravessar, se ele vê o reflexo de um carro ou o barulho de um carro, ele engata a marcha ré e torna para trás. É assim ou não é? Até os animais têm medo. Agora, esse mesmo medo, senhores, quando ele é excessivo, se torna uma psicose, uma obsessão, um distúrbio emocional. E segundo os especialistas do comportamento humano, existe cerca de 4.000 fobias acompanhando essa humanidade. Escute, tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de local apertado, tem medo de estar no meio de multidão, tem medo de subir elevador, tem medo de alturas, tem medo de grande porção de água, tem medo de fogo, tem medo de barata, de aranha, de rato, de cobra, de serpente, tem medo de gato preto, tem medo de sexta-feira 13 no mês de agosto, tem medo de sandália emborcada, tem medo de varrer a casa de noite, que diz traz azar para dentro de casa, tem medo de passar debaixo de escada, tem medo da própria sombra que se assusta com ela.
Esta é a geração do medo, esta é a geração do pavor. É o medo que vê as pessoas criarem um copo d'água, um verdadeiro tsunami, e entra em desespero. É o medo que leva as pessoas para o suicídio por causa da incerteza do seu amanhã. O medo é uma doença espiritual tão grande, é uma doença emocional também tão grande, que Deus quis tratar desse problema desde os dias de Josué e os dias de Moisés. E o Senhor disse a Josué: Josué, meu filho, não pasme, nem te espante, mas seja forte e corajoso, porque quando eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu disse a Gideão: Gideão, diga aos covardes que volte. E a palavra de Deus diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Mas Deus não nos deu um espírito de temor, nem de covardia, mas nos deu um espírito de fortaleza para vencer as armadilhas de Satanás. Quem crê no poder dessa palavra? Talvez vocês não sabem, eu acho que aqui ninguém sabe, mas na década de 2000 eu fui o pastor que mais pregou nos Estados Unidos das Américas. A minha agenda era norte-americana. Eu não queria nada com o Brasil. E quando um pastor me convidava, eu dizia: não posso, não tem vaga, a minha agenda é americana. Eu era tão fascinado pelos Estados Unidos das Américas, que a minha foto do meu passaporte, que tem o Visa americano, tinha uma águia de um lado e a bandeira dos Estados Unidos do outro lado do meu peito, de tão abestalhado que eu era. Para mim, um cidadão desse é abestalhado pelos Estados Unidos. Um dia eu estava em Pensilvânia, capital da Filadélfia, 2 horas de Nova York, numa convenção, e o nosso querido pastor presidente, pastor Zé Wellington, me chamou do canto da parede. Eu nunca esqueci isso. Ele disse: Firino, o que é que está acontecendo, meu filho? Você está precisando de alguma ajuda? O que é que eu posso fazer por você? A gente lhe procura em São Paulo, lhe procura no Brasil, ninguém sabe do seu paradeiro. A única resposta é essa: pastor, ele só vive na América, só quer saber da América. Você está precisando de alguma coisa? Eu disse: não, meu pastor, é a agenda, é os compromissos aqui. Meus irmãos, não era brincadeira. Deus me deu uma van de 7 lugares, uma Nissan Quest, toda controlada no botão, toda top de linha. E com essa van eu percorri toda a América, do norte ao sul, leste a oeste, com a irmã Suzana, de carro. Atravessamos aquele país de mais de 50 estados confederados, pregando o evangelho do reino e anunciando a graça de Deus. Eu tinha ainda os 2 carros da igreja à minha disposição, uma casa boa para morar, e eu disse: é aqui que eu vou estabelecer meu futuro, é aqui que eu vou criar o meu sonho americano, meu sonho dourado, meu castelo dourado. Eu não queria saber nada desse país. Brasil, um país rico e pobre ao mesmo tempo. Brasil, um país do solo fértil, que tudo que se planta dá certo. Brasil, exportador do café, da fruta, da banana, da melancia e do melão. Brasil, exportador do calçado, da indústria têxtil, do ferro, da refinaria. Brasil do pré-sal, a maior bacia petrolífera da América do Sul. Um país que tem de tudo, que não pede licença para nenhum país do continente europeu, chamado Primeiro Mundo, que tem muita necessidade e importa de outros países. O Brasil tem de tudo, tudo que planta se dá certo, mas é um país roubado, saqueado, prejudicado, empobrecido por causa dos seus maus governantes. Eu tinha raiva desse país, eu amava os Estados Unidos. Como é que um landscape, um simples jardineiro, cortador de grama, um jardineiro andava de BMW e de Mercedes? Como é que uma babysitter, uma simples babá, morava em casa confortável, própria, e tinha caminhonete importada? Como é que um dishwasher, um lavador de prato, num restaurante tinha carro importado e andava e morava em casa confortável? Senhores, era esse país que eu queria para a minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu vim para São Paulo com toda a documentação.
da igreja americana, onde eu prestava serviço. Cheguei aqui no consulado americano e solicitei a troca do status do meu visa de turistas B1 e B2, que me dava 6 meses e eu tinha que sair do país de 6 em 6 meses para renovar o visto. E eu disse, eu quero um visto de missionário, eu preciso de um visto religioso, está aqui a documentação da minha igreja, eu quero ficar permanentemente naquele país, pegar o green card e a cidadania americana. E sabe o que aconteceu? A oficial americana olhou no meu rosto, viu toda a documentação, abriu meu passaporte, pegou o carimbo e fez assim, não, não e não. Eu voltei para a América e passei o tempo necessário para solicitar um novo visto religioso. 6 meses. Quando retornei, ela olhou para mim de novo, como quer dizer, o senhor aqui de novo? Não, não e não. Eu voltei para a América e pensei na seguinte estratégia. Eu disse assim, eu vou levar minha família, a Simone com 9 anos, a Suzilane com 14 anos e o Silas Gonçalves com 12 anos. Quem sabe essa americana vai sensibilizar em ver meus pequeninos e vai dar o visto religioso para toda a minha família. Ela chamou a minha menina mais velha, de 14 anos. Ironicamente, olhou para a menina e disse assim, eu sei que você quer morar no meu país. Eu sei que você quer conhecer a Disney. Mas não, não e não. A menina regalou os olhos, colocou a mão na boca, saiu chorando do consulado americano em São Paulo até uma casa que eu tinha em Santo André. A menina pegou trauma até hoje do que fala inglês e de tudo que está associado ao americano. E aquela mulher, irmãos, olhou para mim e disse, por causa da sua insistência, a partir de hoje seu visto está sendo cancelado de 10 anos. E a partir dessa data, durante 10 anos, o senhor está penalizado e não entra mais no meu país. Irmãos, se você ver a história de Jó, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a fazenda, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a família, Jó perdeu a casa, Jó perdeu animais, perdeu tudo. Sim ou não? Sim. Mas isso foi em dias. O meu sonho virou pesadelo em fração de segundo. O meu castelo dourado caiu por terra em fração de segundo. Eu me agarrei no balcão do consulado para não cair, que as pernas começaram a tremer. Naquele momento, irmãos, eu fui dentro daquele carro, sem saber o que fazer da minha vida. Não podia mais voltar para a América. Minha esposa teve que voltar de Atlanta, teve que retornar. Deixei tudo para trás, uma vida construída, carro que estava lá, roupas que estavam lá, tudo que foi construído, que Deus me deu, ficou para trás. Fiquei enclausurado dentro de uma pequena casa em Santo André. Minhas crianças pequenas brincando para lá e para cá, passava para a sala, para o terraço, não sabiam da gravidade do assunto que eu estava passando, e eu ia chorar dentro do quarto, e eu orava e dizia, Senhor, o que é que vai ser da minha vida agora? Senhor, meu castelo acabou de desmoronar, meu sonho virou pesadelo, uma fragilidade emocional tomou conta do meu coração, e eu quero dizer aos senhores e às senhoras nesta noite, tenham um discernimento espiritual, porque Satanás, ele existe, e ele trabalha na mente das pessoas, ele joga seta nos sentimentos, e quando você passa por problemas, por dificuldades, por enfermidades, um copo d'água, Satanás faz você enxergar um grande tsunami, um grande maremoto. É assim que o diabo trabalha. Senhores, eu me via pedindo esmola, eu me via morando debaixo de uma ponte, eu me via debaixo dos viadutos, porque as minhas emoções estavam fragilizadas. Eu só via desgraça para mim, eu não tinha esperança de nada de bom que viesse a acontecer amanhã para a minha vida, porque a minha vida acabou naquele momento, dentro daquele consulado. Eu não dormia direito, eu tinha pasmo no coração,
eu vivia assustado, tudo me fazia chorar, eu chorava de dia e de noite, e tudo isso aconteceu comigo, até que eu fui até o Pelenzinho, uma reunião de obreiros, e por nada, o nosso pastor me chamou, e ele disse: Severino, o que é que está acontecendo? Você está armado? Você está anêmico, apático? Você está apaixonado, rapaz? Ele disse: manda uma mulher vir embora dos Estados Unidos. É a saudade, é? Eu disse: pastor, quando eu contei a história para ele, meu pastor, meu mundo desmoronou, meu castelo acabou de cair, meu sonho virou pesadelo, eu estou doente, só não tenho alerta de Jó, mas eu perdi tudo na minha vida, só estou com a roupa do couro e um pouquinho de fé. O que vai ser da minha vida agora, pastor? E quando eu esperava uma resposta favorável dele, ele riu, foi da minha cara. Desculpe, pastor. Não vai me dedurar não, o senhor é filho dele. Irmãos, pastor Wellington riu de mim e disse: Severino, tu está chorando de barriga cheia. Eu disse: pastor, como é que um cidadão numa situação dessa perde tudo, só fica com a roupa do corpo, o senhor ainda disse que eu estou de barriga cheia? Era a voz da sabedoria, irmão. Era a voz da experiência, e eu não tinha dizer. Ele abriu a Bíblia e contou a história de que quando Paulo queria pregar o Evangelho de Jesus na cidade de Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo fez o quê? Não permitiu Paulo pregar em Bitínia. Como é que a igreja em São Bernardo quer pregar o Santo Evangelho aqui nos bairros e o Espírito Santo não permite? Isso é paradoxal, isso é contraditório, sim ou não? E o pastor disse: Severino Gonçalves, sabe por que Paulo foi impedido de pregar em Bitínia? Eu disse: não, meu pastor. E ele disse: porque naquele mesmo tempo Paulo teve uma visão e vê um moço vestido de branco e diz naquela visão: Paulo, atravessa a Macedônia e vem para cá para nos ajudar. Porque a Macedônia era a porta da Euroásia, Europa com a Ásia, e Paulo, alcançando a Macedônia, de tabela iria alcançar Bitínia, toda a Europa e de gorjeta o continente asiático também. E ele disse: pastor Severino Gonçalves, Deus fechou a Bitínia de Paulo porque estava abrindo a grande Macedônia. Deus acaba de fechar a tua Bitínia, os Estados Unidos das Américas, porque uma grande Macedônia o Senhor está preparando e abrindo para você cantar e pregar a graça ao Evangelho do Reino de Deus. Quantos aqui creem no milagre de Deus? Não, mas de verdade, quem crê em milagre de Deus? Quem crê que o nosso Deus é expert, é doutor em mudar situações na vida do crente? Aleluia, 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 aleluia. Adore, 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 adore. Eu não murmurei, porque o diabo, irmãos, ele não quer o teu carro, o diabo não quer a chave do teu apartamento, da tua casa, o diabo não quer teu emprego. Para que o diabo quer carro? Para que o diabo quer emprego? Para que o diabo quer casa ou apartamento? Ele não precisa disso. O diabo não queria a fazenda de Jó, os animais de Jó, os filhos de Jó, a casa de Jó, o dinheiro de Jó. O diabo não precisa disso. Mas como eu e você somos condicionados a moradia, a emprego, a trabalho, a dinheiro, a carro, a vestimenta, o diabo muitas vezes toca nos nossos pertences para nos entristecer, silenciar nossa voz e a gente abandonar a nossa fé. Mas quando Jó perdeu a saúde, a lepra tomou conta da sua vida, da cabeça aos pés, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu casa, perdeu o filho, perdeu tudo, mas não perdeu o fogo da adoração. E o diabo usou a boca da mulher de Jó e disse: tu ainda vai reter tua sinceridade e o teu louvor para esse Deus, um Deus que te deixa desempregado, faltando dinheiro, endividado. Jó olha para o diabo e metralha na cara do Satanás: Satanás, ainda que Jeová me mate, nele eu esperarei, porque não tenho a minha salvação.
um milagre de Deus. Olha aqui para minha mão. Em 4 anos, Jesus fechou a minha pedinha. E em 4 anos, ele abriu a grande Macedônia também. Esta semana, pastor Samuel, era para eu estar numa escola bíblica em Paris, na França. Não fui porque o meu passaporte, eu fui olhar, já tinha preparado a passagem, fui olhar, já estava vencido o passaporte. E a Polícia Federal não dava tempo de renovar o passaporte. Veja, irmãos, em 4 anos, esses pés entraram em mais de 30 países ao redor do mundo. 9 vezes no Japão, na Ásia, China, toda a América do Sul, 3 Áfricas, África Central, África do Norte, África do Sul. Quando o Ronaldinho e a seleção brasileira foi para Joanesburgo, na África do Sul, levantar o caneco da seleção brasileira, o caneco de campeão, eu já estava na África há muito tempo, primeiro do que eles, ganhando o sul-africano para Jesus Cristo do Senhor. Toda a Europa, Rússia, Romênia, Suíça, França, toda a Europa conhecendo a graça de Deus através dos seus lábios. E quando eu pensava que ia passar fome, que ia pedir esmola, que ia morar debaixo da ponte, eu quero me garantir esta noite: ninguém pediu esmola, ninguém morou debaixo da ponte. A minha filha mais velha é pedagoga, tem 2 trabalhos lá em Barueri. A minha filha mais nova é historiadora, mora em Curitiba. O meu mais novo, do meio, trabalha embarcado na PS2, lá do alto mar, vai de helicóptero na Petrobras. E ele disse para mim: pai, estou aqui dentro do navio, no alto mar, na Petrobras, na base de petróleo, mas todo dia tem culto aqui. E eu já vou para o culto para adorar o nosso Deus. Fique em pé nessa noite. Deus manda lhe dizer: entre no barco, vá para o outro lado, que você vai cantar o hino da vitória. Pode soltar o playback, meu filho. Levante a mão e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore ao Senhor nessa noite. A ordem entra no barco. Não tem uma tempestade que vem sobre a sua vida. Levante a sua mão para o céu e declare mais uma vez. Minha vida. A ordem de Deus nessa noite é entrar no barco. Coração é do meu mestre, meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Se ele é a sua esperança, você pode entrar no barco nessa noite. Você pode entrar sem medo nessa noite da embarcação. Coração é do meu mestre, meu caminho, minha esperança. Cante, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu agora. Toda a igreja, levante a mão e declare. Meu caminho, minha esperança. Quantas vezes nós estamos assim, irmão? Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama.
ondas grandes vêm, tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é o mestre, meu coração é o mestre, o meu caminho é o mestre. As pessoas que vieram aqui nessa noite se arrastando, a alma está doída, o coração está ferido, parece que não tem mais jeito. A tempestade é tão grande na sua casa, na sua embarcação. Deus manda me dizer nessa noite, meu filho, minha filha, não temas a tempestade, porque um novo horizonte o Senhor está preparando para ti. Um porto seguro já está perto da tua embarcação. Você vai chegar lá, confia, descansa no teu poder. Na solidão eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm, tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida meu coração é o meu mestre, o meu caminho é o mestre, minha esperança é o mestre. Olhe para quem está do seu lado, aperte a mão dessa pessoa querida, meu irmão, se alegra no Senhor nesta noite, retenha a tua sinceridade diante de Deus, porque o Senhor aqui hoje não vai sucumbir o teu barco, não vai abaixar a tua fé. Deus está conosco, Ele repreende o vento, Ele acalma a tempestade na tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus. Qual é a tua preocupação? Ei, olha! Aquieta-te.
fiel, aleluia. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do teu lar. Deus está entrando com providência na vida do teu filho. Olha, o teu problema não é para o médico, não é para o doutor. A tua situação é para o médico dos médicos, o Senhor. E Ele está aqui. Pode adorar, pode exaltar, porque vai estar com você. Eu não sei como você sairá daqui. Talvez você tenha entrado de uma maneira como eu entrei. Parece que a mensagem foi só para mim. Se vocês querem conhecer alguém ansioso, está aqui o irmão Oswaldo. Uma semana atrás estava muito ruim, irmão Oswaldo. Falou assim, mas a ansiedade, irmão Oswaldo. Se você soubesse como foi o meu dia. Está aqui minha pequena, mas só ela para me aguentar hoje. Calma, calma, calma. A festividade não é tua. A festividade é do Senhor, nosso Deus. Calma, calma, vai dar tudo certo. Eu não sei como está a tua ansiedade, mas aquele que cura ansiedade está aqui. Ele que transforma a glória, aleluia. Ele está aqui. Foi o que aconteceu com a palavra do Senhor. A minha vida, a tua vida, a nossa vida, ela é do Senhor. E hoje, não responde para mim. Do Senhor. A gente busca, a gente até se preocupa de maneira de tudo. Meu Deus, glória. Tudo hoje. Melhor para a tua vida. E a palavra que foi ministrada aqui. Eu quero saber se tem alguém que ainda não aceitou Jesus na sua vida e quer entregar. Aleluia. Que de repente está passando. Aleluia. Alguém que está aproveitando assim como para mim foi preparado também para você esse momento. O Senhor quer cuidar do teu coração. O Senhor quer cuidar da sua ansiedade. O Senhor quer cuidar da sua preocupação. Tem alguém para que o Senhor possa receber e cuidar de você? Uma senhora, um senhor, um jovem, uma jovem, alguém que afastou os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Talvez você não possa imaginar como o céu está agora, mas eu posso. O que aconteceu isso comigo foi maravilhoso. Nesse momento, a felicidade, a alegria no céu. Tem mais alguém para o Senhor? Ah, meu Deus, como tu és fiel, aleluia. Não deixa eu passar esse momento. Aleluia. O Senhor quer cuidar
cuidar da tua vida, da tua preocupação, da tua ansiedade. Olha, não foi você que veio porque você quis, mas foi o Senhor, nosso Deus, que preparou esse momento. E esse momento ele é tão lindo e tão maravilhoso. Não desperdice essa oportunidade que lhe é franqueada. Já falei aqui que quando aceitei Jesus, eu falei, mas que negócio bom, mas que tempo perdido, porque isso não foi há mais tempo atrás. Olha, mas era aquele momento, assim como esse momento foi preparado para você. Glória ao teu nome, mais alguém para o Senhor? Tem mais alguém? Meu Deus, Senhor, tu és fiel. Quero convidar Tu és verdadeiro. o pastor Manuel Marcos para que esteja orando, principalmente para essa vida.